Sim, sim, sim. Então, Padinha, eu, quando estava em Florianópolis, nos finais de semana eu voltava aqui para Curitiba. E aí, na época, a Maria tinha se tornado Bahá'í. E aí ficamos nos conhecendo e Maria, daí Maria, para quem não sabe, é sua esposa. é, minha esposa. Então, então nós casamos e eu ainda. Aí fomos. A Maria também foi lá para Florianópolis e ainda nós ficamos mais 3 anos em Florianópolis. Ao todo, eu fiquei 5 anos e a Maria 3. Aham. Então, a nossa filha mais velha, a Bianca, nasceu lá em Florianópolis. Depois, eu perdi o emprego, infelizmente, e aí eu voltei para Curitiba. Voltei para Curitiba e daí nós tivemos mais 2 meninas. Só temos meninas, não temos meninos. Você só tem Mas, meninas e eu só tenho meninos. é, é. Então, realmente, Padinha, é uma bênção. É verdade que eu tive muitos problemas com ela. A segunda, como é que é o nome? A primeira é a Bianca, a segunda é a Mônica e a terceira é Prisca. A Prisca mora na França, esse ano faz 19 anos já. Pois é, já é francesa. Ela também deve tentar se escapar de mim. Assim como eu tentei escapar da minha mãe e a Prisca escapou de mim. Então, as meninas estão encaminhadas, a Bianca como se diz, serviço social, Assistente social. assistente social. A Mônica puxou mais a mim, ela área de artes, ela fez desenho industrial, então ela trabalha hoje na Universidade Federal do Paraná, não como professora, evidentemente, mas como ela trabalha na área de comunicação visual, ela faz vídeos, etc. E a Prisca, que é a mais nova, que mora na França, que nos deu 2 netos lindos. O mais velho chama-se André, e a menina que agora, no mês passado, fez 1 ano, ela chama-se Clara, que nós chamamos de Clarinha. Então, E são o dois marido, o marido netos. é brasileiro ou é francês? Não, não. Ela primeiro casou com um francês quando foi para lá. Mas depois separou-se e agora o marido dela é italiano, Ah, que já morava na França também. aham. Muito bem. Então é isso. Família Então, linda. as filhas são maravilhosas, os netos são maravilhosos e vamos tocando para frente. Exatamente. Ô, Bijan, e você não acha que esses livros, você chegou a participar de estudo dos livros do Instituto Rio, né? Cheguei. Então, esses livros não ajudam a ter essas reflexões, esses insights, uma reformulação da visão que a gente tem de mundo. Eu estou dizendo isso por uma coisa muito simples. Eu sou casado com Verônica, que eu a amo, graças a Deus, é um presente espetacular que Bahá'u'lláh me deu, e nós estamos casados há 44 anos. E nós estamos fazendo um curso junto com um casal que estava precisando de uma ajuda da própria Assembleia Local, e tem um comitê aqui em Mojimirim, da Assembleia Local, da comunidade, que ajuda nessa parte de matrimônio, fortalecimento de casais, dando treinamento e tal. E a gente faz parte desse grupo. E nós estamos estudando o livro 12 do Instituto Ruri, que é sobre uma visão da comunidade e do casamento. E olha, eu sou casado há 44 anos. Meu Deus, o que eu estou aprendendo de novidade, de coisas maravilhosas dentro desse curso do Instituto Ruri é impressionante. Aí tem um dos amigos que está fazendo o curso também, que falou que isso devia ser obrigatório para todo mundo fazer, Bahá'í ou não, estudar esse curso. E é apenas um livro, porque são três unidades dentro desse livro do Instituto Rio. Então, eu te pergunto, assim, pela sua experiência
Você não acha que esses estudos desses livros do Instituto Ruhi, o número 1, por exemplo, o primeiro livro, o livro 1, que fala sobre a importância da vida após a morte, da oração, né? Você não acha que isso realmente ajuda bastante a toda essa reflexão, sem esse sofrimento todo que você passou? Veja, Padinha, eu vou ser bem sincero com você. Pode ser sincero, mas vai devagar. Essa coisa de cidade, franqueza, é minha natura. Sejam sinceros e francos, sinceros. Mas os persas são muito formais. Eu sempre tive dificuldade, dentro da comunidade Bahá'í, sempre tive dificuldade de me entrosar com os persas. Embora eu mesmo tenha nascido no Irã, eu sempre tenho dificuldade de me entrosar com os persas. Então, voltando ao assunto do Instituto Ruhi, você vê que eu acho... deu uma travadinha na nossa conversa aqui agora, né? A internet, para mim, que ficou meio travada, mas tudo bem. Pode continuar daí de onde você... Então, eu acho o seguinte, eu acho que os livros do Instituto Ruhi são muito bons, só que no início do Instituto Ruhi, eu tive uma aversão muito grande, e eu vou te explicar por quê. Porque a conselheira que que começou a nos ensinar o Instituto Ruhi, qualquer coisa que a gente dizia, ela dizia: você está viajando na maionese. Veja, eu acho que uma pessoa que fica honesta, ela não está incentivando a reflexão. E, de um modo geral, dentro da comunidade Bahá'í, eu não vejo muita vontade de reflexão. Tanto é que tem um livro chamado Siga as Instruções. Siga as Instruções. Isso aí, para mim, é história da carochinha. Seguir instruções? Eu não sou de seguir instruções. Eu quero reflexão. Veja, como eu te falei, eu não sou muito de raciocínio lógico e conceitual e coisa. Eu pessoalmente, eu sou muito intuitivo, mas a reflexão é uma coisa importantíssima para mim. Por exemplo, eu fico pensando, aquela pessoa que segue instruções, ela está a um passo de ser dominada por um regime totalitário. Uma sociedade que segue instruções, ela está a um passo de ser dominada por um regime totalitário. Então, a reflexão, para mim, é muito importante. Tá certo, você está certíssimo, Bijan. Mas eu penso que isso tudo é a maneira de abordar um assunto. Por exemplo, eu conheci o autor desse livro, acho que você também conheceu. Ele morou na África do Sul e lá ele passou por provações enormes. Com relação ao racismo, com relação ao preconceito de cor. E quando ele sugeriu que o título do livro, na verdade, era como se fosse você falando das suas experiências. Então, quando ele colocou Siga as Instruções, era como se fosse uma proposta, entendeu? Siga as instruções. Aí eu leio um capítulo e falo, bom, eu faria diferente. Tudo bem. Eu segui a instrução dele de ler a experiência dele. Mas refleti sobre a experiência e fiz diferente do que ele sugeriu. Entendeu? Com relação a essa questão de seguir instrução, tem muitas abordagens, né? Pontos de vistas infinitos. Mas, por exemplo, tem alguns que são muito importantes de ser observados. Por exemplo, quando eu estou andando a pé e eu vou atravessar uma avenida e se o sinal para mim
estiver vermelho, eu tenho que ficar esperando os carros passarem, porque para eles a instrução é inversa. A instrução para mim é pare. A instrução para o carro é siga. Se eu não obedecer à instrução de pare, eu posso correr risco de morrer. Então, às vezes, esse seguir a instrução é positivo, principalmente quando a pessoa não tem o poder ainda de reflexão quando é criança. Se uma criança, entendeu, está na beira da calçada e vai atravessar a rua, mas ela aprendeu que ela tem que seguir a instrução de quando o sinal tiver pare, vermelho, é pare para ela, e verde, siga para o carro. Então, nesse sentido, entendeu? Embora eu concordo plenamente com você no que você falou, que a reflexão é tudo, mas a reflexão, às vezes, é precedida de siga as instruções. Entendeu? Eu sei. Na verdade, Padinha, isso aí é um sinal do meu preconceito, porque eu nem cheguei a ler esse livro, porque o título já me bloqueou. O título já te parou, né? Porque como eu te disse, eu tenho um pensamento, um modo de pensar também heterodoxo desde criança, desde adolescente. Por isso também eu não, quando eu disse fracasso, que eu nunca consegui me adaptar a nada. Nunca consegui me adaptar a nada. É muito exigente, você está muito exigente. Mas hoje eu percebo que eu fiz a melhor coisa da minha vida, de não me adaptar. Está entendendo? Está entendendo? Se você se sente assim, está tudo bem, mas está tudo bem. Exato. Mas essa questão que você levantou é muito importante também. Essa questão de que cada um tem uma maneira, né, de ver a coisa. Mas se você, por exemplo, identifica... Você não lê o livro porque só o título já te parou. E se você identificou que isto... Eu não acho que é, não. Mas se você identificou que isso é uma forma de preconceito, você tem que trabalhar isso. Claro, porque senão, com certeza. Porque senão você pode ensinar isso para mim e para mim não fazer tão bem quanto está sendo feito para você. É verdade. Por exemplo, eu digo que isso é preconceito meu, porque eu, muitas e muitas vezes, eu ouvi Bahá'ís dizerem, mas Bahá'í não tem preconceito. Não deveria. Mas o próprio fato de dizer que não tem preconceito é um preconceito. Sabe? Então, como eu estava dizendo, eu tenho um modo de pensar heterodoxo. Então, por exemplo, hoje eu fui inseguro a vida inteira, mas hoje eu consigo estar perfeitamente confortável com a minha insegurança. Então, eu, às vezes, costumo dizer, eu não tenho certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que Deus é. Inclusive, eu não digo que Deus existe, porque Deus existir significa estar no mundo exterior, no mundo fora. Então, eu não digo que Deus existe, eu digo que a única coisa que eu tenho certeza é que Deus é para mim. E eu não tento empurrar para ninguém. Tá certo. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm dizer que o universo começou há 14 bilhões de anos com o Big Bang, etc. Como se fazendo de científico, de pensamento científico. Para mim, isso aí é completamente irrelevante. Se o universo começou há 14 bilhões de anos ou se começou há trocentos quaquilhões de anos. Não importa. Não é isso. Isso não vai me afetar em nada. Sim. Ou, por exemplo, às vezes eu costumo dizer que aquelas pessoas que acreditam em terra plana ou que não acreditam, isso não faz delas pessoas melhores ou piores. Não sei se você concorda comigo, mas eu penso assim.
Não faria nenhuma Então, diferença. exato. Então, eu às vezes converso. Uma coisa que aconteceu nos últimos anos também é que eu e meu irmão, praticamente desde que ele deixou de ser Bahá'í lá nos anos 60, então a gente se encontrava, evidentemente, na casa da minha mãe, mas a gente nunca se aproximou. A gente nunca se aproximou. E agora, nos últimos anos, a gente tem saído junto. Isso é muito bom. Eu não sabia que você tinha irmão, não? Eu tenho um irmão mais velho, 1 ano e meio mais velho do que eu. E Então, no início. mora em Curitiba também? Mora. Ah, Ele chama-se Farhad. não sabia. Então, a gente tem saído muitas vezes, a gente conversa, e a conversa é muito agradável, muito boa. E, embora nós tenhamos personalidades completamente diferentes um do outro, é muito bom, depois de tantos anos, a gente se entender, a gente conversar e ser agradável um para o outro. Então, o meu irmão, ele tem o pensamento muito racional. Embora nós tenhamos pontos de vista completamente diferentes, a gente se harmoniza, a gente não entramos em conflito, não entramos em discurso. Às vezes ele fala para mim, por exemplo, que isso aí que você está falando não é científico. Eu estou pouco ligando que é científico ou não. Não faz diferença, né? Para mim não faz diferença. Eu, por exemplo, há mais de 40 anos que eu uso homeopatia. Não continuamente, mas para mim faz muito bem, faz muito bem. Eu acho que sim, esse tipo de tratamento tem que seguir esse tipo de tratamento. Não pode misturar, eu acho, homeopatia com alopatia, porque aí eu acho que não dá certo. Mas eu também acredito muito em homeopatia, embora eu me trato mais com alopatia do que com homeopatia. Na verdade, veja, Padinha, os médicos homeopatas hoje em dia não são tão radicais como talvez antigamente fosse. Então, eles não têm essa resistência a usar juntamente homeopatia e alopatia. Não tem problema nenhum. Mas eu geralmente uso a homeopatia quando eu vejo que eu estou num beco sem saída, mais no sentido emocional. Uhum. Muito mais no sentido emocional do que no sentido físico. Eu fumei durante, acho que 30, 35 anos da minha vida. Já tem uns 25 que eu parei de fumar, graças a Deus. E eu parei por causa de homeopatia e acupuntura. A acupuntura também é bom. Eu tentei parar de fumar inúmeras vezes, com vários métodos, e nada funcionou. Até que um dia eu fui no acupunturista homeopata e iridologista, aqueles que lê a íris dos olhos. E o cara falou da minha vida só olhando para o meu olho. Eu falei, que isso? Se eu fosse mulher, eu ia me apaixonar. Então, ele fez a acupuntura e, através da homeopatia, eu tomei aquelas gotinhas, né? Tantas gotinhas na língua durante 3 meses, e olha, aquela sensação de abstinência profunda que todo viciado em droga passa, e o cigarro, a nicotina, o alcatrão, esses venenos do cigarro, são dos mais poderosos, né? Bom, deixei de fumar. Então, quer dizer, eu acredito também, por experiência própria, que a homeopatia, que a acupuntura, esses que chamam de medicina alternativa. Essas medicinas são as naturais. A alternativa é a farmácia. A farmácia que é alternativa. Mas é isso. Mas, ô Bijan, nessa sua caminhada toda, essa sua experiência, mesmo que tenha sido por esses 5 anos como pioneiro e voltou para Curitiba, mas você continua com o seu coração voltado para Deus, com os ensinamentos de Bahá'u'lláh,
de Buda, de Jesus, do Bab, não saiu do seu coração, né? Mesmo que Não. fisicamente você não participa hoje com tanta assiduidade quanto era antes, né? Mas que conselhos você daria para alguém que gostaria de sair como pioneiro, que Uhum, pudesse uhum. utilizar, servir a sua experiência ao serviço da humanidade? Porque nada mais é, se alguém aparece para te pedir algum conselho de vida, você vai juntar todo esse conhecimento, essa bela salada de conhecimento que você somou durante a sua vida e vai oferecer. E a pessoa vai seguir aquilo que ela achar mais conveniente e apropriado, né? Que conselho você Uhum, daria uhum. se alguém te perguntar, Bijão, eu queria sair de pioneiro, mas o que você sugere? Olha, a primeira coisa que eu diria é siga o teu coração. Esse mesmo autor de Siga se escreveu alguma coisa parecida, viu? Siga o teu coração. Mas esteja ciente do teu coração. Não faça disso um oba-oba. Esteja o mais ciente que você puder, que for possível para você, esteja ciente e siga teu coração. Eu lembro muitos anos atrás, uma moça Bahá'í ia para a Terra Santa. E era um período em que as coisas não estavam muito tranquilas por lá. E a família dela, como não era Bahá'í, não queria deixar ela ir. Então ela veio perguntar para mim o que eu achava. Eu disse para ela exatamente a mesma coisa. Siga o teu coração. Outra coisa que eu diria para essa pessoa é que a vida é imprevisível. Esteja perfeitamente consciente disso, de que a vida é sempre imprevisível. Que, embora você possa estar sempre abençoado por Deus, podem ocorrer coisas inesperadas. Então, se a gente está ciente de que podem acontecer coisas inesperadas, então, de certo modo, a gente já está preparado, de certo modo, pelo menos. Sim. Aceite aquilo que vier. Aquilo que é imprevisível, que pode acontecer, qualquer coisa que venha, aceite. Isso é muito importante pelo seguinte, Padinha, porque normalmente, principalmente na civilização ocidental, no modo de pensar ocidental, conceitual, racional, as pessoas, de um modo geral, não estão dispostas a aceitar aquilo que é contra a vontade delas. Então, aquilo que é contra a vontade delas se torna uma coisa muito ruim. Então, elas encaram isso como uma coisa ruim. Ao passo que, na verdade, é aquilo que é. É aquilo que é. Então, encarar a coisa dessa maneira é muito mais realista do que lutar contra aquilo que a gente não gosta. Eu, por exemplo, costumo, depois que eu comecei a ter esses contatos com os ensinamentos budistas, eu digo para as pessoas que as decepções da vida não são por causa daquilo que os outros fazem, pensam ou por causa das circunstâncias. As decepções são por causa das expectativas da gente mesmo. Exatamente, exatamente. Então, isso aí é coisa que eu não tinha aprendido nem na família, nem dentro da comunidade Bahá'í. Isso aí são coisas que eu aprendi nos últimos anos dentro dos ensinamentos budistas. Não tenha expectativa de nada. Mas isso pode dar a impressão de que você perdeu a esperança na humanidade. Não é nada disso. Não ter expectativas é simplesmente você não estar tão apegado àquilo que você quer.
Isso não significa que você não deve querer nada, mas significa que não seja tão apegado, não deixe essa coisa te dominar. Você sabe, você me fez lembrar de uma experiência que eu passei espetacular numa peregrinação à Terra Santa. Eu estava dentro do santuário do Bab e fazendo oração, pensando um pouco na vida, e entrava pessoas e saíam pessoas. Era um fluxo muito grande de pessoas entrando e saindo. Eu já contei essa experiência aqui em outros episódios, porque o amigo também me fez lembrar, como você agora. Aí eu fiquei pensando, o que eu perguntaria para o Bab e para o Abdu'l-Bahá, que estavam ali, né? O que eu deveria aprender? Qual lição que eu deveria aprender? Mas eu gostaria de perguntar isso se eu estivesse sozinho. E é impossível, né? Com o fluxo de gente entrando e saindo. Mas, Bijan, meu querido amigo, começou a sair mais pessoas do que entrar. Saía mais do que entrava. Chegou um momento que eu me vi sozinho. Eu falei, meu Deus. Aí a única coisa que eu pensei foi, eu fechei os olhos e comecei a fazer a que remova a dificuldade. E aí me veio no pensamento o que eu deveria aprender. Não ter expectativa. Eu peguei o livreto, aquele livreto de peregrinação, e eu tinha só aquele livreto no bolso de papel e a caneta, e eu escrevi. Não ter expectativa. Até hoje eu não consegui, não, entendeu? Mas eu tenho tentado. Porque realmente ter expectativa é terrível. Porque você, sem querer, você mistura a expectativa com julgamento. Você espera que alguém tenha um determinado comportamento, a pessoa não tem, você julga por que ela não teve, e aí a bagunça está feita. Então, realmente, esse seu conselho eu acho que é maravilhoso. Eu voltei encantado. Alguns amigos mais íntimos falavam que eu voltei da peregrinação, isso no começo dos anos 90, que eu voltei da peregrinação Babi, que eu não era mais Bahá'í, eu era Babi, que eu só falava do Bab, só falava do Bab. Então, é isso mesmo, essa expectativa é algo realmente terrível, né? Exato. Quer dizer, isso aí, Padinha, é proveniente daquilo que a gente chama de ego. Porque o ego ele quer vencer todas. Ele quer vencer todas. E ele não tem paciência. Não tem paciência, não tem senso de que os outros são os outros, mas, ao mesmo tempo, todos fazemos parte da mesma área. O ego ele tem as suas expectativas. É verdade, é verdade. Bijan, você tem percebido que nossa gravação, de vez em quando, está travando, né? Então, algumas partes eu acho que vai ficar um pouco prejudicada, viu? Mas mas não tem problema. Mas está muito bom, está muito bom. Eu estou gostando demais, estou gostando demais. Mas nós podemos ficar aqui, de fato, uma semana conversando, né? Mas... Então, outro aspecto, Padinha, sim, é que outro aspecto de não ter expectativas é a gente ser companheiro da gente mesmo. Porque eu vejo, por exemplo, na época da pandemia, quando começou a pandemia, então foi Deus nos acuda para a maioria das pessoas. Mas eu estava trancado aqui dentro de casa, tranquilo, cara, tranquilo. Não tinha receio absolutamente nenhum. Pelo contrário, eu comprei um livro para ler que me acrescentou mais uma riqueza na minha vida. Esse livro chama-se Mentes Inquietas. Mentes Inquietas, porque o título me chamou a atenção, porque a minha mente sempre foi inquieta, desde a juventude. E aí eu pedi pela internet, eu comprei pela internet, e daí chegou,
Daí comecei a ler. Cara, isso aí caiu como uma luva em mim. Então, a Mentes Inquietas trata do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existe aqueles que têm esse transtorno, TDAH. TDAH. Então, algumas pessoas têm a hiperatividade física. Eles não conseguem ficar quietos. Mas a minha hiperatividade é mental. É mental. Eu nunca fui hiperativo fisicamente, nunca fui amigo de esportes e coisas desse tipo aí. Mas a minha hiperatividade é mental. Então, aí depois eu fui, no final de 2020, eu fui consultar um neurologista para ele fazer o diagnóstico. Então, ele fez o diagnóstico assim, imediatamente. Porque, às vezes, o diagnóstico é difícil. Mas várias coisas que eu contei para ele, ele disse que é típico. É típico. Por exemplo, nos anos 80, quando eu trabalhava na Volvo, na época eu tinha carro. Então, volta e meia, aconteceu muitas vezes de eu ir de carro lá na Volvo, e daí no final da tarde esquecer o carro no estacionamento e voltar de ônibus. Esqueceu o carro? Esqueci o carro lá no estacionamento. Quer dizer, não me lembrava de ter ido de carro. Que coisa, né? Então, eu contei várias dessas coisas para ele, e disse é típico do TDAH. Então, ao saber que eu tinha esse transtorno, um peso enorme foi tirado das minhas costas. Assim, imediatamente, todos aqueles fracassos que eu tinha tido durante a vida foram por causa do transtorno. Sim. Eu perdia material escolar, eu perdia chave, guarda-chuva, até camisa eu esquecia. Puxa vida, é incrível. Até camisa. Mas você sabe de uma coisa, Bijan? Hoje, eu sempre digo isso. Impossível a gente ir ao médico e voltar sem alguma doença. Pelo contrário, eu não sou o típico hipocondríaco. Porque eu, quando eu era criança, a gente passou alguns meses na Inglaterra, porque meu pai ficou 1 ano e meio trabalhando lá, inclusive eu conto isso no vídeo um pouco. Então, meu pai passou 1 ano e meio trabalhando na Inglaterra, e daí eu, minha mãe e meu irmão, na época não tinha minha irmã ainda, nós passamos alguns meses na Inglaterra. E durante esse período, eu tinha 5 para 6 anos. Durante esse período, eu peguei pneumonia e fiquei internado no hospital. Padinha, esse hospital era tão maravilhoso que as crianças, quando recebiam alta, elas choravam, não queriam ir para casa. Então, essa é a impressão que ficou em mim de médicos, dentistas, oculistas, hospitais. Nunca tive problema com isso. Não, quando eu falei que é impossível a gente ir ao médico sem voltar com alguma doença, é porque qualquer síndrome, qualquer comportamento humano hoje está diagnosticado como alguma anomalia, entendeu? O cara fala, olha, eu sinto um pouco de dor de cabeça, isso é do lóbulo frontal. Quando sente dor nessa parte do cérebro, e lá vem doença, entendeu? Mas é isso mesmo. Mas o diagnóstico de TDAH, para mim, foi assim... sem dúvida. Me libertou assim, incrivelmente. Eu sou outra pessoa. Raul, nosso filho, como vocês lembram, sofreu um acidente. Ele podia, por causa ele teve um traumatismo craniano importante. Ele podia ter ficado cego, surdo, mudo, retardado, um monte de
de problemas neurológicos, mas ele saiu do estado de coma, que ele ficou um mês sem nenhum problema. Eu lembro que ele estava com uma traqueostomia, porque para poder respirar melhor. Como ele ficou mais de um mês em coma, então ele ficou fora desse mundo, né? Tinham 2 neurologistas que estavam acompanhando o caso dele aqui em Mogi Guaçu. E aí, no dia que ia tirar a traqueostomia, ele já estava ficando consciente, aliás, não ia tirar a traqueostomia, ia fazer um teste de reconhecimento. Então, eu lembro que estava uma amiga, Barrai, no quarto, Verônica, eu, e ele na cama, e os 2 neurologistas, e eles nos aconselharam a ficar firme ali, porque eles iam fazer alguns testes, perguntar quem era ele, se ele reconhecia alguém na sala, e ele podia não reconhecer ninguém, ele podia não estar enxergando ninguém, ele podia não conseguir falar, não conseguir ouvir, quer dizer, os caras pintaram a desgraça total ali, né? E ele tampou a traqueostomia e cumprimentou o Raul. Falou, e aí, Raul, tudo bem? Aí ele respondeu, tudo bem, doutor Sérgio. Chamou o médico pelo nome ainda. Falou com, oi, mamãe, oi, papai. Eu queria ver o He-Man, porque o quarto tinha televisão e estava desligada a televisão. Ele ainda falou, quer dizer, superou totalmente todas as expectativas, né? Mas pronto, ele tem hoje 40 anos. É um menino normal, trabalhador, trabalha há 14 anos numa indústria aqui em Mogi-mirim, nunca faltou um dia de trabalho, é um chão de fábrica de boa qualidade. Fez o seu ensino médio, não quis fazer faculdade, a gente também não insistiu. E, recentemente, ele passou por uma bateria de exames neurológicos que a gente queria saber como é que ele está hoje. Ele normal, ele vai para o trabalho sozinho, e, enfim, isso é vida normal. A única coisa que não funciona bem é a parte lógica, sempre. A parte lógica dele não funciona. Entendi. Tipo fazer continha, né? Ele é o responsável, por exemplo, de comprar pão. Quando ele era criança, 10 anos de idade, a gente pediu ele para ir na padaria comprar pão. Tem uma padaria próxima aqui da nossa casa. Aí eu falava, Raul, cada pãozinho custa 20 centavos. Compra 5 pãezinhos. Quanto que você tem que levar de dinheiro? Ele ficava uns 2, 3 minutos fazendo conta e acertava, falava R$1. Mas demorava 2 minutos para dar uma resposta dessa. Então a gente viu que a parte lógica dele não funciona. Mas agora, com esses exames que ele fez. Quer dizer, funcionava, mas era mais demorado. Funcionava de maneira lentíssima, né? E tudo ele contava no dedo. Eu lembro que ele nunca foi reprovado em matemática. Aí um dia, numa reunião de pais e mestres, eu indaguei a professora. Eu falo, eu também sou professor, eu fico assim, querendo saber como é que o meu filho não reprova em matemática. Não reprova numa coisa tão lógica. E aí a professora me deu uma resposta que me ajudou a entender um monte de outras coisas. Ela falou, eu respondo para o senhor depois. Aí depois ela me respondeu o seguinte, ela falou, olha, o Raul é pontual, tudo que ele promete ele cumpre. Falou assim rapidamente de umas 12 qualidades do caráter dele, mas ele não sabe somar direito, ele não sabe fazer uma raiz quadrada, mas ele não vai ser engenheiro, ele vai ser um ser humano maravilhoso. Comigo ele passa sempre. Calou minha boca. Então, quer dizer, muitas vezes a gente julga a coisa pela coisa e a gente não vê o que está correndo em paralelo, né? Então, eu acho que essas são experiências assim maravilhosas. Mas, de fato, eu não sei por que eu comecei a contar essa história do Raul. Porque tudo isso é importante, Padinha. Tudo isso aí. Veja, hoje eu concebo as coisas da seguinte maneira: está tudo interligado, não existe nada separado, Sim. Tudo interligado. Inclusive, hoje de manhã eu estava pensando em falar isso hoje, agora. É o seguinte: o que é a verdade? O que é a verdade? A gente, às vezes, as pessoas falam sobre a verdade como se fosse uma coisa simples.
a verdade é tão complexa e tão intrincada, tão entrelaçada, que não há nada que você possa dizer que isso é verdade. Então, eu costumo dizer, pensar para mim o seguinte: existe uma realidade que é aquilo que é, ou seja, a coisa em si. Até os filósofos chamam isso aí, a coisa em si. A realidade como ela é, independente de qualquer pensamento ou palavra. Agora, o que nós pensamos, o que nós dizemos, os tratados que nós fazemos, as fórmulas que criamos para explicar a realidade, elas não são a própria realidade. Elas são uma tentativa de descrever a realidade. Agora, o próprio Einstein e o Hawking, eles tentaram criar a teoria do tudo, mas eles não conseguiram. Então, a realidade é uma coisa, é aquilo que é, e qualquer coisa que nós pensemos ou digamos a respeito da realidade é fragmentária, sempre fragmentada. Então, por isso que eu disse que, às vezes, a ciência pode nos ajudar, mas, às vezes, ela atrapalha. Sim. Às vezes, ela também atrapalha. Então, aquilo que é chamado científico nem sempre é relevante. Então, eu disse no começo que eu não sou intelectual, e não sou mesmo, mas essas coisas são reflexões que são muito importantes, tanto para mim, como para você, como para qualquer pessoa. Sim. São reflexões que a gente faz a respeito da vida. Então, está tudo interligado. É verdade, é verdade. Eu lembro que nós, em Salvador, a gente ainda jovem, passando por treinamento para poder ensinar a fé e tal, o senhor Raul Pavon era um dos que nos ajudava, Sérgio Couto. Então, ele sempre falou isso, o senhor Raul: vocês estão sendo treinados para ensinar gente humilde. Então, eu também estou na mesma categoria sua de não intelectual. Mas eu acho que as pessoas de pensamento simples, de pensamento mágico, essas pessoas são pessoas que têm tanto a nos ensinar, muito mais do que nós a elas. E aí, quando eu li uma bem-aventurança de Abdu'l-Bahá, quando ele fala que os pobres sem rastro e sem nome herdarão a terra. Então, Exatamente. essa gente que vai consertar o mundo através de todos esses ensinamentos de Deus. Bijam, meu querido, como eu disse, nós podemos ficar aqui uma semana que o papo está uma delícia, né? Pelo menos nós estamos gostando, né, Bijam? Sim. Mas então, no começo, nós não te apresentamos. No final do nosso bate-papo também, a gente não despede dos convidados. Os convidados é que se despedem de todos nós. E agradecer também a todos aqueles que nos assistem, que dão o seu joinha lá nos episódios, que fazem suas doações, que é através da doação, porque essa é uma atividade, esse programa, Uma Graça de Podcast, é um programa que é de iniciativa individual. Eu comecei a sonhar com essa possibilidade, comentei com meus filhos aqui, eles falaram: não, pai, isso é um podcast. Eu falei: o que é um podcast? O podcast começou como um bate-papo em áudio, e depois tem podcast que também tem vídeo. E aí, isso é um podcast. E aí nós começamos com esse programa, que já vai para 3 anos. E nós estamos encerrando nessa 9ª temporada. Mas agradecer a todos aqueles que fazem suas doações. Não é contribuição, não é para fundo Bahá'í, isso é simplesmente para pagar o editor e as despesas que nós temos, né, de internet e tudo mais. Agradecer a todos eles e agradecer a você principalmente, Bijam, porque sem pessoas como você não teria esse podcast, te contar uma partezinha pequena da sua vida. Eu quero também registrar um lamento aqui, que Maria, sua querida esposa, que
que é querida amiga nossa também, se não pôde, por uma série de dificuldades da agenda dela, né, ela participar desse nosso bate-papo. Mas você representou a família Arjoman muito bem. Então, as despedidas são suas, mas muito obrigado mesmo pelo seu aceite a esse nosso convite. Muito obrigado, Padinha. Veja, você é uma pessoa cujo sorriso é aberto, aberto. E isso, desde que eu te conheço, sempre foi assim. E é muito bom conversar com você, porque você não julga, não, mesmo que você diga alguma coisa diferente, não cria conflito entre a gente. Então, isso é ótimo conversar com uma pessoa assim. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Então, este é o Bijan que, através das experiências, pode ser apresentado aí. Desculpa, às vezes eu às vezes até me emociono e repito 2, 3 vezes a mesma coisa. E às vezes me atrapalho nas palavras. Mas, enfim, é isso. Foi uma excelente oportunidade de conversar com aqueles que vão ver e também com você, que há anos eu não vejo. Como eu falei, um quarto de século que a gente... Você podia repetir esse finalzinho, porque deu uma travadinha no vídeo. Deu. Feliz por termos também um quarto de século que a gente não se encontra pessoalmente. Então, um abração para você, Padinha. Um beijo para você, Bijan. E tudo de bom. Só antes de encerrar, esse quadro atrás de você é seu trabalho? Sim. Muito esse lindo. Esse é um dos quadros que eu pintei na época, justamente naquela época que eu tinha muita dor de cabeça e que o médico homeopata me recomendou fazer terapia. Muito bom. A dor de cabeça deu um fruto maravilhoso aí. Muito lindo. Obrigado. Um beijo bem grande para você, meu querido. Para você também, Padinha. Muito obrigado. Tchau. Tchau.